Olá, hoje eu estou fazendo um teste com um novo formato de gravação, onde eu estou usando um aparelho diferente do que eu estava acostumado a usar, então não sei como vai sair a qualidade desse vídeo. Porém, vamos testar, quem sabe facilite um pouco a gravação e a espontaneidade de gravar esses vídeos com mais rapidez e facilidade. Hoje veio para mim, né? Assim, a gente sabe que isso já tá sendo investigado e nos bastidores da polícia já está sendo debatido e investigado o fato do atentado, da tentativa de atentado terrorista contra a vitória do presidente Lula, porque não sabemos exatamente quando esse atentado terrorista ia acontecer, mas porque na verdade o intuito dele não era impedir ou machucar, pelo que eu entendi, alguém durante a posse, e sim que ele acontecesse em algum momento para desencadear uma situação de desordem geral no Brasil e que fosse a justificativa necessária para o presidente Bolsonaro de instituir um golpe de Estado no Brasil, colocando os militares, fazendo com que esses militares passasse a gerir o Brasil e impedindo o Lula de ser o presidente eleito democraticamente pela vontade do povo. É lamentável que o Brasil esteja vivendo esta situação e é muito importante ressaltar que o rapaz preso, que não foi o cara que colocou as bombas no caminhão, pelo que eu vi até o momento, o cara preso, o primeiro cara preso, não é o cara que colocou a bomba no caminhão, que grudou, acionou e que acionaria esta bomba. Detalhes importantes. Já só nessa história a gente já percebe que existe uma cadeia de pessoas que, segundo este homem preso hoje, ela se organiza, se estabelece, se estrutura dentro dos acampamentos realizados na frente dos quartéis generais. Era comum a todo mundo que acompanha o bolsonarismo, era comum a todo mundo que estuda sobre essa situação que o Brasil vive no momento, que esses espaços na frente dos quartéis eram áreas onde não existia lei. Lei no sentido de que esses bolsonaristas se sentiam tão seguros e tão seguros da impunidade ou da fiscalização das leis que eles estavam se sentindo confortável para fazer o que quiser, inclusive organizar um atentado terrorista como este que estava acontecendo no momento, que foi tentado fazer no momento. Os quartéis generais, o exército brasileiro, no fim do governo Bolsonaro, depois de muita vergonha, de muita. Porque o Bolsonaro causou muita vergonha ao exército brasileiro, né? Toda aquela pompa de militar, de homens intelectuais, de homens preparados, de um exército forte e útil, o Bolsonaro conseguiu destruir, né, causando rejeição da população brasileira, fazendo com que diariamente o exército fosse visto como piada, tanto
pelas pessoas que gostam de política, como pelas pessoas que não gostam de política. Se aconteceu uma coisa no governo Bolsonaro para o Exército, foi a impopularidade. É algo que é muito triste para uma nação, para um Estado forte, é que o seu exército seja impopular. E infelizmente o Bolsonaro conseguiu trazer essa marca para o exército brasileiro. E agora, no final desse mandato, no final desses 4 anos trágicos para o exército militar, a gente descobre, porque o cara já é, já declarou isso em seus depoimentos, de que esses movimentos nas frentes dos quartéis, diante a impunidade, diante a segurança que esses militantes tinham, de que nada aconteceria com eles se eles fizessem algo errado, por exemplo, organizar um atentado terrorista, queimar ônibus, destruir patrimônio público. Se tudo isso fosse feito dentro de uma certa região, né, e dentro de um certo respeito com as autoridades militares, por incrível que pareça, isso seria tolerado. Então foi um conjunto de situações. O Exército Brasileiro deixou com que se criasse essas zonas neutras, onde tudo pode ser falado, tudo pode ser feito, porque ninguém ali fiscaliza. Segundo, essas pessoas tinham a certeza da impunidade fora desses espaços, desde que elas respeitassem certos códigos de condutas que estavam sendo estabelecidos por esses movimentos golpistas, porque é claro que esses movimentos golpistas estão tutelado por uma parte das polícias militares, civis, federais, rodoviárias, e não só por forças armadas e coisas do tipo. Outra questão é de que essas pessoas eram financiadas por alguém e por grupos, né? Ninguém se prepararia para uma situação dessa, onde envolve tanto armamento, onde envolve tanto dinheiro, sozinho. Acho muito difícil de que isso fosse acontecer. E nada disso aconteceria se não houvesse um presidente que estimulasse tão claramente o que ele queria, ou pelo menos o que ele instigava as pessoas a fazerem. Quando o Bolsonaro usa nos seus discursos essas falas onde se abre muitas interpretações, você abre espaço para pessoas como estas, que se coloca à disposição para simplesmente queimar um caminhão dentro de um aeroporto, por exemplo, que no mínimo mataria uma pessoa, no mínimo, pelo menos o motorista do caminhão iria a óbito. Era uma pessoa que tinha esses terroristas que se dizem da família, pró-família, pró-liberdade, eles tirariam de forma covarde a vida de um trabalhador, no mínimo de um trabalhador, sem contar que a gente sabe que aviões são abastecidos enquanto a tripulação está dentro, às vezes enquanto os passageiros estão dentro. Então, no mínimo, morreria uma pessoa que era o motorista. Né? Na pior dos cenários, morreria tripulantes. Essas pessoas que estão dispostas a isso, numa situação desta, exigindo as coisas que estão sendo exigidas, ela passa da crueldade. Assim, é até chato falar que isso está beirando algo mentalmente, de uma pessoa mentalmente doente. Né? Porque isso extrapola e acaba sendo uma forma de passar pano para
para a maldade que tem no coração dessas pessoas. Porque a gente sempre tem que lembrar que tudo isso só está acontecendo porque eles simplesmente não aceitam o resultado das eleições. Porque viveram 4 anos numa bolha onde eles acreditavam que era um mundo criada ali pelo seu líder máximo, que era o Bolsonaro, que estimulava e alimentava essas pessoas com discursos que foram interpretados da maneira que foram por pessoas desequilibradas mentalmente, socialmente, psicologicamente, assim, sabe? São pessoas extremamente desequilibradas, com muito requinte de crueldade, de maldade. Então, a consequência foi essa. Hoje nós estamos a 5 dias, 4 dias da posse, hoje é 25, 5 dias da posse, e nós não sabemos se nós teremos uma posse tranquila. Pela primeira vez na história do país, hoje nós estamos discutindo terrorismo interno, né, que é algo extremamente triste, algo extremamente difícil de ser combatido. Por sorte, essa situação foi desvendada agora. Provavelmente mais prisões vão acontecer, o que vai, no mínimo, desestimular muita gente que está querendo agir de forma terrorista durante a posse do governo Lula. Então, infelizmente, nós estamos vivendo essa situação que foi muitas vezes avisada que era algo que aconteceria. O bolsonarismo mata e matou nas eleições, quer continuar matando nesse momento. O bolsonarismo está armado, com um monte de arma comprada ilegalmente, sendo usada de forma ilegal. Por exemplo, esse cara preso tentando organizar esse atentado terrorista comprou 170 mil de armas legais, pelo que eu tenho visto, mas usava elas de forma ilegal, transportando de cidade entre cidade, né, agindo de má fé. Ele agiria de má fé com essas armas. Né? Então é o mundo, é o país que o Bolsonaro nos apresentou nesses últimos 4 anos, chegando no seu resultado final, que é caos e calamidade, que é a única coisa que ele propôs e é a única coisa que ele executou no seu governo. Espero que tenha sido espero que eu tenha sido compreendido no que eu quis passar, e espero que muitos de vocês bolsonaristas reflitam e abandonem este barco, porque ele é perigoso e mata. Fujam do bolsonarismo. É um capítulo a ser esquecido da minha, da sua e da história de todo o brasileiro. Esquecido não, fiscalizado, investigado, punido, e depois que nunca mais a gente possa passar por situação como esta, com um governante tão perigoso para a humanidade. Grande abraço, segue o canal, curte esse vídeo e até mais.